Fala pessoal, aqui é o professor Maurício novamente. A gente vai começar a gravar aqui alguns exercícios de tensões térmicas, tá? Vale ressaltar aqui que a gente só vai trabalhar com dilatação linear. Então a gente não vai estender, né, para dilatações em área, volume, etc. Apenas dilatação linear, tá? Então vamos aqui ao exercício que a gente adaptou do livro do Philpott. Então vamos aqui. Então nosso primeiro exercício, né? Eu vou dar uma lida aqui com vocês e na sequência a gente já começa a resolver. Então ele fala, um tubo de aço inoxidável tem diâmetro externo 100 milímetros, espessura de parede 8 milímetros e está engastado nas extremidades A e B conforme mostra a figura, ou seja, está preso aqui no ponto A, preso no ponto B. O comprimento do tubo é 8 metros, o módulo de elasticidade do material 190 gigapascal, coeficiente de dilatação térmica, no caso linear, é 17,3, 10 a menos 6, né, por grau Celsius, tá? Ou grau Celsius elevado a menos 1. Determine a força aplicada ao tubo e a respectiva tensão normal quando ocorrer uma variação de temperatura de 50 graus. Ou seja, não está falando qual que é a temperatura inicial nem a final, né? O que interessa é esse delta, a variação de temperatura imposta ao tubo. Antes de começar aí, basicamente, resolver o exercício, eu queria mostrar para vocês aqui o que normalmente é uma dúvida comum, né? Então, o exercício ele fala que a gente tem um tubo. Então, um tubo tem diâmetro externo e diâmetro interno. O diâmetro externo, ele falou já direto que vale 100 milímetros. Mas ele não falou diretamente do diâmetro interno. O que ele falou? Que a espessura de parede vale 8 milímetros. Então, pessoal, você tem espessura desse lado e você tem espessura desse lado aqui, tá? Então, você desconta 8 de um lado, 8 do outro, você está descontando 16 milímetros. E aí você chega no diâmetro interno, 84 milímetros, tá bom? Então, toma muito cuidado na hora de você determinar esse diâmetro interno. Outra coisa, eu vou adiantar, a gente vai precisar o cálculo da área. Então, a área é πd quadrado sobre 4. Então, você calcula o externo, calcula o interno e subtrai. É muito comum, né, a gente ver erros do tipo, o pessoal subtrai primeiro o diâmetro e depois eleva ao quadrado. Não, tá? Você vai elevar ao quadrado primeiro esse diâmetro e depois subtrair, tá bom? Então, com bastante cuidado aí, dá uma olhada, né, nesses detalhes para não errar em nada, tá bom? Ao calcular essa área, então diâmetro quadrado menos diâmetro quadrado, a gente vai chegar aqui 2.312,21 milímetros quadrados. Esse dado a gente vai usar, deixa ele guardado, a gente usa daqui a pouco, tá? Então vamos à resolução do exercício do ponto de vista térmico aí. Então olha só, então o que a gente vai discutir aqui? A gente vai discutir o seguinte, se você impõe temperatura nesse tubo, o que ele quer fazer? Ele quer aumentar de tamanho, porque você está acrescentando temperatura. Mas não tem para onde ele aumentar de tamanho, porque ele está preso nessas extremidades. Então, o que acontece? Surgem reações nesse apoio, mostrando que esse tubo, se você aquecer, ele vai sofrer uma força, uma tensão de compressão, tá? Então é ação e reação. Ele tenta aumentar de tamanho e os apoios seguram essa dilatação, tá? Então você tem uma reação que gera compressão nesse tubo. E aí, o que você vai fazer? Você vai compor essas duas coisas, né? Ou seja, a sua tentativa de dilatação térmica, né? ΔL devido à temperatura, né? Junto, né, com essa tentativa de compressão, tá? ΔL, digamos assim, provocada pela força de reação que está aqui, a soma dessas duas vai ter que dar zero. Por que zero? Porque não tem como o tubo dilatar, tá? Então eu estou considerando que o ΔL, variação de comprimento do tubo,
vai ser o ΔL da temperatura mais o ΔL devido à força igual a zero. Pessoal, vejam, é claro que para você conseguir um valor zero, um dos dois valores aqui vai ter que ser negativo. Tá? Não dá para você somar dois valores positivos e chegar a zero. Então, basicamente, o valor que vai ser negativo é esse, né? Por quê? Porque a força gerada é uma força de compressão, tá bom? Então, basicamente, é só para justificar como é possível essa conta dar zero. Cada parcela desses ΔL a gente calcula da seguinte maneira. Para a temperatura, a gente usa o alfa, né, ΔT e o L. Então, coeficiente de dilatação térmica, ΔT, variação de temperatura, e L, o comprimento do tubo. Tá? O ΔL, que seria provocado pela força, já é conhecida nossa, né? Ou seja, é o PL sobre AE, ou seja, força, comprimento da barra, dividido pela área de seção transversal, que a gente calculou anteriormente, e o E, módulo de elasticidade. Você soma, né, essas duas parcelas e força esse valor igual a zero para chegar aí no resultado que você está buscando. Então, olha só, alfa ΔT vezes L mais PL sobre AE igual a zero. Eu vou substituir aqui os valores, tá? E a gente vai discutir aqui algumas coisas. Então, olha só, o alfa foi dado no exercício 17,310 a menos 6, tá? Por grau Celsius, ou grau Celsius elevado a menos 1. A variação de temperatura, 50 graus. O comprimento do tubo, 8 metros, tá bom? Mais, né, o PL sobre AE. O P é a nossa incógnita, o L é o comprimento do tubo, aqui a área que a gente calculou, e o módulo de elasticidade estava em giga, eu deixei aqui em megapascal, tá bom? Perceba o seguinte, né? Eu sei que a força gerada aqui vai ser de compressão, mas eu não pus nenhum sinal aqui, tá? Eu deixei desse jeito para a gente resolver a continha, e aí na hora que eu isolar o P, você vai ver que vai dar negativo, representando aí então uma força de compressão, tá bom? Então, eu vou deixar dessa maneira mesmo. Outro detalhe, viu que eu nem transformei o metros, né? 8 metros, normalmente eu uso em milímetro, vocês sabem disso, né? Mas por que que eu nem me preocupei? Porque uma dessas parcelas, você vai ter que jogar para o outro lado da igualdade, né? Então vai ficar um lado igual ao outro, e aí você vai perceber que vai ser possível cancelar nesse caso, né? Já que aqui é zero, vai ser possível cancelar esse comprimento aqui, tá? Então, por isso que eu nem perdi tempo fazendo a transformação aí de unidades, tá? Isola o P, resolve essa continha, você vai ter um resultado menos 380.012 newtons, ou seja, 380 kilonewtons em compressão, tá? Pessoal, essa força P é a própria força que age no tubo, né? Então, nesse caso, a própria reação é a força que chega no tubo. E a propósito, né? A gente indicou a reação desse lado e a gente indicou a reação deste outro lado. Se você fizer a soma de forças horizontais, vai dar zero, ou seja, está em equilíbrio, tá? Tá tudo certinho. Se tivesse uma outra força aqui no meio, né? E aí então a gente ia ter uma distribuição aí um pouquinho diferente. Mas como não tem nenhuma força, foi apenas o efeito da temperatura, a gente vê que a reação desse lado vai ser igual à reação desse outro e que por consequência é a própria força que age no tubo, tá? Então, menos 380 kN. O exercício perguntou também qual que era a tensão gerada. Então é tranquilo, é pegar a força e dividir pela área. Eu deixo aqui na próxima tela, ó. Então tá aqui a força, vou dividir pelaquela área que a gente calculou lá no começo do exercício, tá? Força sobre área, essa tensão vai dar 164 megapascal em compressão, tá? Para saber se a tensão é alta ou baixa, a gente precisaria de uma propriedade do material, por exemplo, limite de escoamento, tá? O exercício não forneceu isso, mas para o aço inoxidável esse valor assim é bastante comum,
240, 250 megapascal. Esse valor está abaixo, né, de 250 megapascal, tá bom? Então, não teríamos nenhum problema do ponto de vista de escoamento, tá? Mas é interessante, né? Guardem esse exercício, logo a gente vai colocar alguns exercícios de flambagem. Pode ser que essa tensão seja bem crítica para o caso de flambagem, que é aquela instabilidade lateral, né, onde a peça pode deformar para um lado ou para o outro, de uma maneira aí praticamente instantânea, tá bom? Então, guardem esse conceito, a gente vai juntar aí as duas coisas com a flambagem. Enquanto isso, vamos estudando os efeitos térmicos apenas, tá bom? Então, até mais aí, pessoal.